Oi, aqui é o Iago e no vídeo de hoje eu vou mostrar como que faz esse arbusto. É um arbusto que dá para aplicar em várias escalas diferentes e é muito fácil de fazer. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir e vamos embora pro vídeo. Então, gente, para essa técnica de arbusto, eu vou usar bucha, que é essa bucha aqui. Tem como utilizar essa bucha aqui também, que é bucha de cozinha, né? Eu uso essa daqui para poder limpar meus pincéis. Tem como usar ela, só que ela tem uns furinhos um pouco maior do que essa daqui. E isso pode dar um resultado diferente na hora de você fazer uma maquete, tá? Na hora de você fazer uma bucha. Ó, na hora de você fazer um arbusto. Então, assim, eu aconselho que você compre dessa daqui, porque ela é um pouco mais densa, os furinhos são um pouco menores, então o acabamento fica melhor. Essa técnica que eu vou apresentar aqui é uma das técnicas para poder representar arbusto. Existem várias outras. Existem técnicas para representar folha, flor, representar grama, para representar árvore, enfim. Essa técnica aqui eu vou utilizar para poder representar o arbusto, tá? Ela se adapta com qualquer tipo de escala, dá para você usar em escalas bem pequenas, tipo 1:100, e também dá para você usar em escalas de 1:43, por exemplo, tá bom? Então vamos lá. Para começar, eu vou tirar um pedaço dessa minha bucha, só para ficar mais fácil de trabalhar. Então assim, eu tirei esse pedacinho aqui que eu acho que é o suficiente para poder representar. Eu vou mostrar aqui duas técnicas para você conseguir representar o arbusto e eu vou aplicar esse arbusto nessa maquetinha que eu fiz aqui, na verdade que eu estou construindo ela, e eu vou aplicar essas duas técnicas que eu vou ensinar aqui para vocês, tá? Vou deixar aqui um pouquinho de lado. E na primeira técnica, você mede o tamanho que você quer para o seu arbusto. Vamos supor que você quer um arbusto que cubra toda essa região aqui. Você mede o arbusto e corta, pode ser com a ajuda de uma tesoura, e corta o arbusto já do tamanho que você quer. E aí você vem com a ajuda da tesoura tirando o excesso do arbusto. Tá? Tirando o excesso. Essas partes aqui vão ser utilizadas, tá? No início, quando você estiver moldando o arbusto, tenta levar em consideração o volume e o formato. Vamos supor que eu queira um arbusto em que um dos lados é maior do que o outro. Então aqui eu já deixo esse lado um pouquinho menor do que o outro lado, tá? Então assim, eu já deixo mais ou menos assim. Mas eu também quero que essa ponta seja mais fina do que essa ponta. Então eu já venho aqui e removo essa parte também. Toda essa parte aqui vai ser utilizada, beleza? Então guarda isso aqui, eu vou deixar aqui guardadinho. Beleza, então eu já tenho o formato do meu arbusto, tá? Nesse caso, eu vou utilizar como base da cor desse arbusto uma base que seja bem mais clara do que o tom de verde onde eu estou aplicando esse arbusto. Claro que se eu estivesse aplicando esse arbusto em um concreto, eu não precisaria me preocupar com isso. Mas, no caso da grama, tem que haver um destaque de cor do arbusto para a grama. Então, nesse caso aqui, eu vou pintar com uma cor que é um pouco mais clara do que o verde dessa grama. Eu vou pintar todo o arbusto.
A parte de baixo não precisa passar tinta, porque isso ajuda na hora de colar, tá? Agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou picar todos esses arbustos aqui de uma forma que fique um pouco mais arredondado, de uma forma que fique um pouco menor, com pequenas partículas. Eu vou separar um pouquinho desses arbustos com um tamanho médio assim e vou triturar mais um pouquinho. Pronto. Então agora eu tenho partículas médias e partículas menores. O tamanho dessas partículas vai depender da sua escala. Lembra que eu falei que esse arbusto é possível fazer em várias escalas diferentes? O que vai determinar isso, além do tamanho do arbusto que você está colocando, é o tamanho das partículas que você está utilizando, tá? Agora que eu vou esperar secar, vou colar essas partículas em cima desse molde, né, desse molde de arbusto que eu fiz, e depois eu vou pintar com uma cor mais clara, tá? Eu vou mostrar todo o processo para vocês. Só vou esperar secar aqui. Depois que essa parte aqui já secou, já dá para colar. Então vou colocar um pouquinho de cola aqui e vou usar minha pinça para poder colar aqui onde eu quero. Não precisa apertar muito porque essa cola cola muito bem. Que é cola branca normal, essas estilo adesivo PVA mesmo. E agora que vem a parte que eu mais gosto, que é quando você começa a dar forma para esse arbusto. Então assim, eu vou pegar essas partículas. Se eu achar que eu preciso dar uma arredondada nessas partículas, eu vou vir aqui dar uma arredondada, tá? E vou colar em cima desse meu arbusto, para poder criar volumes diferentes, né, em cima desse arbusto. E o ideal é fazer isso antes de pintar, porque essas partes do arbusto vai vir com uma outra coloração, vai vir com uma coloração um pouco mais clara. Isso, além de criar volume, vai deixar essa região mais fácil de pegar a pigmentação. Porque assim, se já tivesse verde, se eu colocasse um verde um pouco mais claro, talvez essa peça teria mais dificuldade de ficar com um tom de verde clarinho. Então eu coloco e aplico isso daqui ainda sem pintar, tá? Mas se você quiser fazer tudo de uma cor só, você pode pintar antes e depois cortar. Mas eu acho que assim o acabamento fica melhor e mais bonito. Lembrando que o ideal é colocar primeiro as partículas maiores e depois vir com as partículas menores, tá? Mas aí vai do estilo de arbusto que você está querendo representar também.
Beleza, então assim, além do molde de baixo, eu tenho o molde de cima. E aí eu venho aplicando em montes, assim, esse arbusto, essas partículas menores. Em vez de eu aplicar uma pequena partícula de cada vez das menores, eu junto um tanto de partícula, molho na cola e aí eu pego essas partículas e aplico por cima, tá? Eu consigo movimentar essas partículas porque elas já estão molhadas. Isso dá um acabamento muito melhor, gente, acredite. Eu já fiz vários testes. O ideal é você deixar algumas das partes que já está pintada de verde aparecendo, para conseguir criar um relevo que seja bem aparente. Então, assim, eu deixo algumas partes verdes à mostra e vou tentando aplicar essas partículas menores por cima das partículas médias. Será que está dando para entender? Eu espero que sim. Então, beleza. Depois que eu apliquei tanto as partículas médias quanto as partículas menores, eu vou deixar aqui secando e enquanto isso, eu vou dar uma outra dica para vocês. Se o arbusto que vocês forem fazer for um arbusto quadrado ou retangular, assim, com linhas retas, se for um arbusto com linhas retas, o que você pode fazer? Cortar ele em quadrado, pintar e vir direto com as partículas menores por cima desse arbusto. Se você tiver como fazer partículas bem pequenas, ótimo. Se não tiver como, essas partículas menores já vão conseguir representar bem, tá? Então, assim, se for um arbusto quadrado, retangular, enfim, você pode pintar de verde, vir com as partículas menores e aplicar o verde de novo, tá? Eu vou esperar aquela ali secar para vocês entenderem bem como aquela técnica funciona e eu vou mostrar outra técnica depois, tá? Então agora que já secou, gente, eu vou fazer um verde um pouco mais claro e vou aplicar nessa parte aqui de cima. Eu fiz um verde que é um pouco mais claro e um bem mais claro e deixei o amarelo aqui porque eu quero dar uns acabamentos utilizando um verde bem amarelado, tá? Então eu dei uma clareada no tom de verde que eu já tenho e fiz um verde um pouco mais claro também. E aí eu vou aplicar por toda essa parte que ainda está branca. É sempre bom deixar um pouquinho de verde
para caso você tenha que dar um retoque na profundidade, tá? Então sempre deixa um pouquinho do verde que você usou ali reservado, para no final você ter como dar algum retoque, algum acabamento, alguma parte que você acha que precisa de um tom de verde um pouco mais escuro, enfim. Beleza. Agora eu vou fazer com um verde um pouco mais claro, né, que foi esse verde aqui que eu já deixei separado. Eu vou fazer pequenos detalhes, tá? Só onde eu acho que vai ficar bonito, ou aonde eu quero que fique com uma sensação de mais volume, ou mais brilhante, ou mais iluminado. Normalmente eu aplico esse verde mais claro em toda a extensão do arbusto, só que em alguns pequenos pontos específicos, tá? Eu tento colocar mais próximo da extremidade. E pronto, temos nosso primeiro arbusto. Agora, gente, eu vou ensinar uma outra técnica que é quase a mesma coisa. A única diferença é que em vez de eu fazer um molde grande, eu vou construir cada um dos pedacinhos. É que eu vou fazer partículas médias e todo o arbusto eu vou utilizar essas partículas médias. Essa técnica ela é boa para utilizar em arbustos menores ou então em escalas que sejam menores. Escalas de 1 para 75, 1 para 100. É bom utilizar essa técnica que eu vou ensinar agora. Deixa eu colocar aqui. Então, assim, para essa técnica, você vai fazer pequenas partículas, na verdade, partículas médias, e vai cortar o máximo de partícula média que você puder, para você ter bastante material de construção desse arbusto. O ideal é que nessa técnica tenha um mínimo de ponta reta possível, tá? Isso também vai dar um acabamento melhor. Lógico que depois que você pintar, você pode ali cortar o excesso, né? Mas nessa técnica, o legal é que é possível brincar um pouco mais com as formas, de uma forma um pouco mais livre. Com essa técnica aqui é possível fazer formas diferentes, mas essa daqui é um pouco mais de liberdade na hora de criar. Nessa técnica, eu já aplico a cola, já deixo a cola aqui, e vou clicando aqui e já deixando bonitinho.
Agora eu vou fazer o mesmo processo, pintar de verde e depois aplicar um tom mais claro por cima. E agora, gente, a parte do arbusto já está finalizada. Mas eu vou dar uma dica aqui, porque eu sei que muitas vezes a gente quer representar a flor em arbusto e nem sempre é tão possível assim, dependendo da escala. Então, assim, se você quiser representar a flor, você pode pegar a cor da flor e só vir pingando por cima do arbusto. Porque dependendo da escala, a flor ficaria tão pequena que seria vista como um ponto de cor, tá? Então, você pode vir pingando para poder representar a flor no seu arbusto. E dependendo do tipo de arbusto que você estiver representando, você vai querer colocar, vai precisar de colocar alguma flor. Então, assim, dependendo do tipo de arbusto que você estiver representando, você vai precisar de mais de uma cor. Às vezes você coloca rosa, às vezes você coloca amarelo, vermelho. Com essa técnica, gente, é possível fazer vários tipos de arbustos em escalas diferentes. Se você quiser utilizar uma escala menor, é só você fazer partículas menores que você vai conseguir representar em diferentes tipos de escala. Lembrando que se você for estudante de arquitetura, tem um link aqui na descrição do vídeo de um e-book de maquete física para estudantes de arquitetura. Lá eu falo sobre vários temas, de como que você pode escolher a escala que vai melhor representar seu projeto, como que você pode escolher os estilos. Eu apresento vários tipos de estilos diferentes também, tem dica para otimizar o tempo, enfim. São várias dicas legais, o link está aqui na descrição do vídeo. E é isso, até o próximo vídeo.